Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão e minha irmã. Hoje é terça-feira, dia 25 de fevereiro, e a igreja nos apresenta o Evangelho de São Marcos, capítulo 9, versículos 30 ao 37. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galiléia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos, e dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão, mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutis pelo caminho? Eles, porém, ficavam calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas àquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, no Evangelho de hoje, Jesus quer estar a sós com seus discípulos para lhes transmitir um importante ensinamento. Ele está a lhes dizer que ele deverá ser entregue pelos homens nas mãos dos homens, que os matarão, mas 3 dias depois, após a sua morte, ele ressuscitará. Ora, Jesus está dizendo que ele será entregue, e de fato isso acontecerá. Judas o trairá, ele será entregue por Judas aos doutores da lei judeus, e depois será entregue a Pôncio Pilatos, que o entregará à cruz. Mas Jesus, ele é como o servo sofredor de Isaías, ele não está sendo subjugado. Jesus está livremente doando a sua própria vida por amor, em serviço à humanidade. Essa entrega que os homens fazem de Jesus à morte, ele a permite, ele a abraça, é o cumprimento, na verdade, da vontade do Pai, porque o Pai é o primeiro a entregar o seu Filho à morte, para a salvação do mundo. Mas Jesus, que foi entregue na voz passiva, ele ressuscitará na voz ativa, pelo seu próprio poder, porque ele, sendo Deus, na sua divindade, não pode morrer, e a sua humanidade, que está unida à sua divindade, ressuscita no 3º dia. Então, os discípulos não entendiam esse ensinamento, e para que nós possamos compreender essa incompreensão dos discípulos, basta pensar nos momentos em que temos uma cruz muito pesada nas nossas vidas. Nós nos perguntamos: mas isso pode ser a vontade de Deus para nós? Isso realmente é plano de Deus? Isso é algo bom para as nossas vidas? Não compreendemos a cruz nas nossas vidas como os discípulos não compreenderam a cruz do Senhor Jesus. E eles tinham medo de perguntar, porque poderia ser verdade que Jesus iria ser entregue à morte. Então, a resposta deles é a pior possível. Jesus entra na casa de André e de Pedro, e lá em casa perguntam para eles, pergunta aos discípulos: o que vocês estavam conversando no caminho? Jesus sabe o que eles estavam conversando e quer aproveitar a oportunidade para lhes dar um importante ensinamento que complementa a sua entrega na cruz. Eles estavam se perguntando sobre quem é o maior. Uma postura totalmente humana, muitas vezes
é a nossa postura, desejamos prevalecer, subjugar os outros, dominar, e aí nos entregamos ao ciúme, às lutas por prestígio. Isso é muito comum entre os seres humanos e é motivo até mesmo de guerras. Então Jesus sentou-se numa postura também muito humana, mas numa postura de um professor antigo, do tempo antigo. Ele chama os 12 e ele lhes explica: aquele que quiser ser o primeiro, seja o último, seja o servo de todos. Como não nos lembrar do Papa Gregório Magno, que dizia que o Papa, que está em primeiro lugar na hierarquia, né, da Igreja Católica, ele deve ser o servo dos servos de Deus. E aí Jesus pega uma criança e coloca no meio deles e abraça a criança. A criança, na antiguidade e ainda hoje, é o ser mais frágil, mais necessitado de proteção, de carinho, de cuidado. E além disso, a palavra criança, no grego e no aramaico, era como que sinônimo de servo. Então Jesus está a nos dizer que aquele que recebe alguém que é pequeno, que é pobre, que é o mais necessitado, ele está recebendo ao próprio Cristo. E mais do que isso, ao estar recebendo o próprio Cristo, está acolhendo também aquele que o enviou, Deus Pai. Assim, com essa postura de serviço, nós estaremos em comunhão com Jesus, que não veio ser servido, mas veio para servir, em comunhão também com o Pai, que envia o seu Filho em serviço, por amor a cada um de nós, e nos convida a fazer o mesmo por nossos irmãos e irmãs. Pela intercessão da Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.